Alexandre de Moraes talvez não contasse com o fato de que uma outra pessoa nessa organização que ele criou pudesse ter consciência. Eu me refiro a uma pessoa que trabalhou próximo ao Alexandre de Moraes e tem provas do que ele fez. E aí essa é, na minha opinião, uma das maiores dores de cabeça que ele vai ter. Ele também tá com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão tá em sigilo. Foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que tá com mandado de prisão. Blogueira da Globo News, Eliane Cantanhede, pede demissão após 15 anos. É isso mesmo. A jornalista Eliane Cantanhede acaba de fazer um anúncio em suas redes sociais. Depois de 15 anos felizes de muita energia na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinho. Obrigado a todos e particularmente a você assinante. Foi ótimo enquanto durou, disse a blogueira. Será que foi medo da Magnitsky? E Trump envia submarinos nucleares após ameaças de ex-presidente da Rússia. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que ordenou o posicionamento de 2 submarinos nucleares em regiões apropriadas, após ameaças de Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Na quinta-feira, Medvedev alertou os Estados Unidos que a Rússia possui capacidade para um ataque nuclear de último recurso. Então, o presidente dos Estados Unidos declarou na sua rede social que estava ordenando o posicionamento dos submarinos nucleares nas regiões apropriadas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias fossem mais do que apenas ameaças. Enquanto isso, ex-assessor de Moraes celebra a sanção dos Estados Unidos e promete divulgar documentos sobre o STF. Alexandre de Moraes tem vários pepinos para resolver aí nos próximos meses. Eu não estou me referindo apenas à questão dos Estados Unidos, ou ato 301, ou o fato da denúncia ter acontecido agora no Parlamento Europeu e 16 deputados terem denunciado os atos do Alexandre de Moraes, não. Eu me refiro a uma pessoa que trabalhou próximo ao Alexandre de Moraes e tem provas do que ele fez. A essa altura o Brasil já conhece, ou boa parte do Brasil conhece, se não conhece deveria conhecer, o nome Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro era um assessor do Alexandre de Moraes, o chefe da área de monitoramento, ou melhor dizendo, da área da censura do Alexandre de Moraes no período das eleições de 2022, quando ele criou uma espécie de organização própria, no qual ele era o chefe e ele mandava quem era para ser derrubado, quem não era para ser derrubado. Alexandre de Moraes talvez não contasse com o fato de que uma outra pessoa nessa organização que ele criou pudesse ter consciência, pudesse ter valores e princípios democráticos, verdadeiramente dizendo. E aí essa é, na minha opinião, uma das maiores dores de cabeça que ele vai ter. Não só esse, assim como o caso do Felipe Martins e a fabricação de provas, né, provas forjadas para manter o Felipe Martins preso, mas esse caso aqui vai dar muita dor de cabeça para Alexandre de Moraes. Ex-assessor prepara denúncia contra Moraes ao Parlamento Europeu, dizem aliados. Na verdade, quem disse isso foi o próprio Eduardo Tagliaferro, numa participação hoje na Auriverde, que eu trago aqui para vocês agora. Olha o que ele diz. Falar um pouquinho a mais disso, por quê, o que seria, o porquê que foram deletadas e se alguém mandou deletar essas mensagens. Bom, aqui, para você contextualizar, ele estava falando do fato de que o Alexandre de Moraes havia determinado que todos os funcionários desse setor de censura ilegal deletassem tudo. Bom, por que mandar deletar se é tudo legal? Se tudo seguiu o devido processo legal? Isso é, obviamente, uma tentativa de apagar provas e evidências que poderiam ser usadas contra ele. Alguém que mandou foi ele, discutivelmente foi ele. Eu não posso dar maiores detalhes. Na verdade, ele sempre mandou deletar todo o conteúdo que a gente conversava em grupos, ou em conversa entre pessoas. E eu não fiz isso. Ele que você diz é o ministro? Alexandre de Moraes. Eu não fiz isso e como muitas outras pessoas que estavam bem próximas a mim também não fizeram. Não fizeram, entendeu? Eu não posso entrar em mais detalhes com relação a isso aí, por quê? Deixa eu explicar. Ele sabe o que quer, porque ele não é otário. Mas se eu for detalhar tudo que eu tenho, tudo o que vai ser feito,
ele pode tentar, lá dentro, como ele sempre fez, manipular para falar, não, isso não é isso não é aquilo. Mas eu tenho como provar a manipulação. Eu tenho como provar. E eu vou provar. E Eduardo, você teme pela sua vida? Eu não tenho medo de morrer, cara. Independente dessa situação, eu nunca tive medo de morrer. Eu só peço a Deus que eu não morra afogado e nem queimado. Mas eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Zero. 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 Tagliaferro, e nesse sentido, né, eu entendo o que nós precisamos buscar o caminho para fazer com que tudo que você tem de conteúdo seja usado da melhor maneira possível. O que você busca? É o Parlamento Europeu, o Parlamento Americano? No Brasil, alguém já buscou você para Polícia Federal, algum parlamentar aqui para que você possa colaborar? Como se dá agora esse momento? Porque você já tomou a decisão, né? Você está aqui hoje conversando conosco e o nosso objetivo, repito, é te proteger, é mostrar o seguinte, nós temos alguém hoje de vital importância para que a gente possa passar o Brasil a limpo. Então, esse é o objetivo, você sabe disso, né? Agora, qual é a tua intenção ou o caminho? Você já tem esse caminho? É na Europa, Estados Unidos, é no Brasil? Como é que você já desenhou, você planejou isso? Uma ótima pergunta, porque o pessoal fica assim, joga tudo, joga merda no ventilador, cospe, não sei o quê. A gente quer saber, sim, existe um plano, existe uma estratégia, a gente já vem traçando essa estratégia há um tempo, entendeu? Há um tempo, e nós vamos pegar ele em todos os lugares que forem precisos. A questão é que aqui não é Não, um mas é militante de direita, Tagliaferro nem se importava com política, só para você ter uma ideia, ele nem sabia quem eram as pessoas que ele estava censurando durante o período, mas ele percebeu algo no período eleitoral, que é isso aqui, ó. Não, mas é o meu ponto de vista. O caminho não foi urna. O caminho não foi urna. O caminho foi outro. Entendeu? O caminho foi outro. Vocês vão saber no momento certo. O caminho não foi urna. Não teve fraude de urna. Isso é o meu ponto de vista. Se teve, não foi aos meus olhos, mesmo porque não fazia parte da minha competência e nem do meu departamento urnas eletrônicas. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. Que continua acontecendo até hoje, né? A questão de não poder tratar, por exemplo, o presidente Bolsonaro em sua campanha não podia usar imagens do 7 de setembro, não podia usar imagens do funeral da Rainha Elizabeth, não podia dizer que Lula era amigo de ditador. Essas questões, você entende que atrapalharam e trouxeram esse resultado? Muito. A direita foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente, entendeu? De fazer uma campanha, de mostrar a sua cara. Porque as coisas que desagradavam à esquerda, elas eram tiradas. Entendi. Bom, eu vou te contar uma história que nós vivemos aqui. Nós tivemos uma entrevista no dia 20. Era feito dessa forma mesmo, entendeu? Não desagradou, vai pro chão. Começou alguma coisa nova, sem ninguém saber. Pessoal, tem isso aí, corre lá e vê. Derruba. Deixando bem claro que a ED não derrubava nada, ela só emitia relatório que ia para as mãos do ministro e seu gabinete de instrutores, para que eles emitissem a decisão judicial disso, entendeu? Uhum. E assim, não existia, a princípio não existia. O pessoal tem uma ideia de que existia um monitoramento, tinha um cara lá olhando todo mundo. Não existia isso não. Não existia isso não. Não tinha gente, mesmo porque não tinha um número de servidores suficiente e nem capacitados para isso, porque eles são servidores do TSE, para monitorar ninguém. Não tinha. Tinha o quê? Ordens determinadas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E a partir desse momento, o próprio gabinete já sabia que tinha, que não tinha que ser olhado. O que é interessante é quando ele fala que eles não tinham pessoas o bastante para fazer um monitoramento maciço. O que isso nos mostra? Essa decisão da derrubada do artigo 19 está passando essa prerrogativa para as big techs de censurar tudo que o STF não gosta. Como é muito difícil censurar milhões de pessoas, eles estão colocando as próprias big techs para fazer isso ou elas serão penalizadas. Eles estão terceirizando para uma entidade privada a censura política, sob pena de perseguição da entidade privada. Então assim, esse é o Tagliaferro, ele tem provas, como ele mesmo disse, ele não apagou as conversas, ele tem um mundo de provas para apresentar contra o Moraes fora do Brasil, porque todos nós sabemos que se aqui dentro você fala alguma coisa, preso, Polícia Federal, derrubada de redes sociais. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel, galera. O que a gente não pode fazer é desistir agora. Gente, essa manifestação do Alexandre de Moraes agora no STF, nesse retorno do segundo semestre do STF, é uma declaração de guerra contra o povo. Vocês viram isso? É literalmente isso. Vejam só, essa gravata preta tem um significado, nitidamente com raiva, nitidamente parcial.
E tem mais. Esse pronunciamento aqui, além de declaração de guerra, é o Estado se declarando Leviatã, é o Estado contra o povo, literalmente é o poder do Estado contra o povo, é nítido o discurso, já vou rodar aqui para vocês. Ele também declarou aqui que o Eduardo Bolsonaro está com mandado de prisão. Ele deu uma escorregada aqui e chamou Eduardo Bolsonaro de foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que está com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão está em sigilo. Tá? Então existe um mandado de prisão com toda certeza em sigilo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas diz muito essa postura. Veja o sistema. O sistema não vai ruir tão fácil. Tá? Não se enganem. Tem muita gordura para queimar ainda. Esse sistema tem muita gordura para queimar. Tá? Essa manifestação que começa com o Barroso abrindo a sessão, fazendo um discurso para inglês ver, o Barroso que está nitidamente abalado, óbvio, né? Mas aquele famoso discurso da arte da guerra, não vamos entregar a posição, né? Não vamos colocar a bunda na janela, mostrou ali força, embora nitidamente abalado, mas ele tem toda a pressão da corte em cima dele tem que proteger a corte, né? E aí ele passa a palavra para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes faz isso. Ó. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes. Gonê, inicio o presidente agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente, mas... Por que ele, só um adendo aqui, só um aposto, por que ele fala do Gilmar? Porque o Gilmar é o cara que está por trás do Alexandre de Moraes, tá? O Gilmar é o cara que manda ali na corte, tá? Então até 2030, que é a aposentadoria do Gilmar se aposenta compulsoriamente 75 anos em 2030. Então até 2030 o Alexandre de Moraes está blindado. Tá? Não achem. Tá? Existe um racha? Existe. Até vamos falar disso em outro vídeo. Tá? Existe um racha. Mas enquanto o Gilmar estiver na corte, o Alexandre de Moraes está protegido. O Gilmar não vai permitir que a corte entregue o Alexandre de Moraes para os leões. O Gilmar não vai permitir, porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar. Tá? O Gilmar é o cara por trás e que blinda e que protege o Alexandre de Moraes. Mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados nós contra eles, olha o discurso. Pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país... Não está preocupado com narcoterrorista, com narcotraficante, com corruptos, não. Está preocupado com o povo que luta por liberdade e que fiscaliza a corte. Age de maneira covarde e traiçoeira. Covarde? Covarde? Tem mais de 1.000 condenados como golpista porque se manifestaram com camisa verde e amarela desarmados. Estão presos a penas que traficantes nunca tomaram no Brasil, que homicidas nunca tomaram. E covarde ao povo? Com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Tribunal que nem deveria estar conduzindo esse processo. Vamos lembrar que não tem ninguém com prerrogativa de foro. Esse processo, que nem deveria existir, porque esses fatos sequer são criminosos, se existisse, deveria estar em primeiro grau. Vamos só lembrar disso, tá? Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Foragidos. Tem mandado de prisão para Eduardo. Tem mandado de prisão para Eduardo com toda certeza. Aqui ele escorregou. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira. Coragem. Ó, falando em coragem, todo o poderio por trás, quantos seguranças, toda a polícia por trás, quer falar em coragem. Essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos. Que tal? Mentirosos, né? Felipe Martins viajou? Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez, por um documento falso que a Polícia Federal
trouxe ao processo para prorrogar sua prisão de forma ilegal. Isso é argumento mentiroso. Derivados de negociações espúrias e criminosas com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado desarmado, golpe de Estado sem forças armadas. Quando a gente fala golpe de Estado sem forças armadas, é que as forças armadas era do Lula. Dia 8 de janeiro, os comandantes das forças armadas eram do Lula. Desde dezembro, o Bolsonaro já tinha dado as forças armadas pro Lula. Golpe de Estado sem forças armadas, sem arma. Meu Deus do céu. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É que vocês estão salvando a economia do Brasil. Essa insegurança jurídica que vem da corte é tudo que a economia brasileira precisa. O Brasil está leproso perante o mundo por causa da insegurança jurídica causada por vocês. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas imorais. Imoral é prender 1000 inocentes. Imoral é não respeitar o devido processo legal. Imoral é um pronunciamento como esse. Isso é imoral. O juiz que dá entrevista, o juiz que tem raiva do investigado, o juiz que tem ódio do acusado, isso que é imoral. Condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Traidores da pátria, né? Discurso de Venezuela, de Nicarágua. É assim que começam as ditaduras. Vamos perseguir os traidores da pátria, salvando a democracia. Discurso bem perigoso. Afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Se encontra em fase de alegações finais, ou seja, esse processo que eu sou juiz, que eu tenho raiva dos réus, eu já vou terminar. Um discurso perigoso, um discurso extremamente parcial, que não poderia ter ocorrido. Certamente não poderia ter ocorrido. Esse discurso aqui diz muito, tá, gente? Isso aqui diz muito sobre a parcialidade desse julgamento, sobre o risco de já ter uma sentença pronta. Com certeza já há uma sentença pronta. É realmente preocupante esse discurso para a segurança jurídica do nosso país. Veja que eles não vão recuar, né? O sistema está de mãos dadas e o Brasil vai sangrar muito ainda economicamente por causa dessas decisões de perseguir opositores políticos. Isso é muito preocupante. Um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis. Os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo... mandando um advogado calar a boca, caçando a palavra do advogado. Ampla defesa. Inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Vocês viram isso, né? Esse é o processo que ainda chamam de devido processo legal. Um jogo de cartas marcadas, uma fala que diz muito, tá? E não se vê um ministro da Suprema Corte em nenhum país democrático
se pronunciando dessa forma. Com toda certeza, os Estados Unidos nunca viveu isso e dificilmente viverá. Agora, a Nicarágua, a Venezuela, se vê condutas como essa. É o discurso de nós contra eles, é o Estado Leviatã. O discurso de nós contra eles só se vê em ditaduras. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.